Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 14 do projeto ENAC Turbo. E o tema, olha, é um gigante do direito civil, daqueles que sempre caem em provas de alto nível, alienação fiduciária e caução. É um assunto que, na prática, define como milhões de pessoas compram suas casas, seus carros. Exatamente. E o momento para falar disso não podia ser melhor, né? A alienação fiduciária, que já era a garantia real mais eficiente do sistema, ela acaba de passar por uma mudança enorme. Veio o Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023. São alterações muito recentes que mudaram regras de décadas. Quem dominar essas novidades, com certeza, sai na frente. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O termo alienação fiduciária em garantia. Ele soa complexo, né? Quase intimidador. Mas se a gente pensar no financiamento de uma casa, por exemplo, é aí que ela aparece. Como é que a gente pode traduzir esse conceito para o mundo real? Olha, a melhor forma de pensar é assim. Quando alguém financia um bem, essa pessoa, que é a devedora, o fiduciante, ela transfere a propriedade desse bem para o credor, que geralmente é um banco. Certo. Mas, e aqui que está o pulo do gato, não é uma transferência definitiva. É uma propriedade com uma condição. Ela só existe para garantir que a dívida vai ser paga. O professor Lessa chama isso de propriedade resolúvel. Pagou a última parcela, pronto, a condição se resolve e a propriedade plena volta automaticamente para o devedor. Entendi. Então o banco é, entre aspas, dono do imóvel, mas um dono temporário, com um poder limitado. E por que isso é tão mais eficiente que uma hipoteca, por exemplo? Basicamente por dois superpoderes. O primeiro é que a execução, se a pessoa não pagar, é extrajudicial. Não precisa de um processo na justiça que é lento, caro, tudo se resolve no cartório. Uhum. E segundo, o bem não entra naquele bolo de bens do devedor se ele falir, sabe? Fica separado, garantindo só aquele credor. Isso dá uma segurança para o sistema de crédito que é fenomenal. Vamos focar primeiro nos imóveis, que a lei é a 9.514 de 97. Para essa propriedade com condição nascer, qual é o ato que dá o start? É só assinar o contrato no banco? Registro desse contrato na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis. Sem esse registro, para o mundo jurídico, a garantia simplesmente não existe. E a partir daí acontece o que a gente chama de desdobramento da posse. Desdobramento da posse. Isso. O devedor continua com a posse direta, ou seja, ele mora no imóvel, usa, pode até alugar. E o credor fica com a posse indireta. Certo. E aqui entra uma das novidades mais quentes do marco legal, que o material do professor Lessa destaca bem, o recarregamento da garantia. A analogia é ótima, parece uma bateria de celular. O que isso quer dizer? Essa era uma demanda antiga do mercado. A ideia é destravar o valor que fica parado nos imóveis. Pense em alguém que já pagou, 80% de uma casa de R$1 milhão. Ok. Antes, esses 800 mil ficavam presos ali na garantia. Agora, com a nova lei, a pessoa pode usar essa sobra de valor para garantir empréstimos novos, com o mesmo credor, claro. Ah, então ela pode usar o mesmo imóvel para pegar um segundo empréstimo, para abrir um negócio, por exemplo, sem precisar quitar o primeiro. Exatamente. Isso pode injetar muito dinheiro na economia. E o ponto-chave para provas, o tipo de detalhe que a FGV adora, é a formalidade para isso. É surpreendentemente simples. Qual é? Não precisa de um contrato novo super complexo. Basta uma verbação, uma simples averbação dessa extensão da garantia lá na matrícula do imóvel. Entendi. Agora vamos para o cenário que todo mundo teme e que é foco de muitas questões. O devedor não paga. Como funciona esse procedimento de cobrança extrajudicial? O credor vai até o oficial do registro de imóveis e comunica a inadimplência. Aí o oficial tem a obrigação de intimar pessoalmente o devedor para ele purgar a mora. Purgar a mora é pagar o que está atrasado, certo? Exato, pagar as parcelas atrasadas mais os encargos. E o prazo para isso é de 15 dias.
Peraí, só 15 dias? A partir de quando conta esse prazo? Do dia em que a pessoa recebe o aviso em mãos. Parece bem apertado. É um prazo curto e fatal. Conta da intimação. E se o devedor não pagar nesses 15 dias, o próximo passo é drástico. O oficial do cartório vai lá, certifica que não houve o pagamento, e aqui vem um detalhe crucial que muita gente esquece. O credor tem que comprovar que pagou o ITBI, o Imposto de Transmissão. Ah, claro. Faz sentido. Com essa comprovação, o oficial averba na matrícula a consolidação da propriedade em nome do credor. Ok. A propriedade foi consolidada em nome do banco. E aí? Ele pode simplesmente ficar com o imóvel, vender para quem quiser? Não, de jeito nenhum. A lei proíbe o que a gente chama de pacto comissório. Seria o credor tomar o bem para si como pagamento. A lei obriga ele a tentar vender o imóvel. Ele tem 30 dias depois da consolidação para promover um leilão público. E como funciona esse leilão? Tem regras de preço? Sim, e são bem rígidas. No primeiro leilão, o lance mínimo tem que ser o valor de avaliação do imóvel, aquele que está lá no contrato de financiamento. E se ninguém der esse valor? O que acontece bastante, né? Muito comum. Se isso acontecer, a lei manda fazer um segundo leilão, nos 15 dias seguintes. E aí o preço cai. Cai. E cai muito. No segundo leilão, o lance mínimo passa a ser só o valor da dívida, somado com todas as despesas que o credor teve. ITBI, cartório, condomínio atrasado, o custo do leilão, tudo entra na conta. E aqui a gente chega no ponto que parece ser o mais contraintuitivo de todos. Se nem no segundo leilão, com o preço lá embaixo, aparecer um comprador, o que acontece? A dívida some. Isso parece bom demais para o devedor. Essa é a consequência jurídica mais importante e a que mais gera dúvida. Se o segundo leilão der vazio, o artigo 27, parágrafo 5º da lei é taxativo. A dívida é considerada extinta. Extinta. Assim? Extinta. O credor é obrigado a dar quitação plena ao devedor. Na prática, a lei diz: credor, você tentou vender 2 vezes, não conseguiu. Fim de jogo. O imóvel agora é seu em definitivo e, em troca, você zera a dívida. É o que a gente chama de adjudicação ficta. Entendi. A lógica é dar um ponto final, né? Para evitar que o devedor seja perseguido por uma dívida para o resto da vida. Exatamente. O risco da desvalorização do imóvel, nesse caso, fica todo com o credor. Certo. O sistema para imóveis é todo pensado para ser rápido e definitivo. Mas e quando a garantia é um carro? Algo que pode literalmente sair andando. Imagino que o procedimento seja completamente diferente. Completamente. Para bens móveis, como um carro, a gente tem um regime híbrido. O Código Civil e, para operações com bancos, que é a imensa maioria, o Decreto-Lei 911 de 69. A constituição da garantia também muda. Em vez do registro de imóveis, o contrato vai para o registro de títulos e documentos, ou, no caso dos veículos, a anotação é feita direto no sistema do Detran. E a ação aqui não é no cartório, é a famosa ação de busca e apreensão. O que é crucial saber sobre a mora do devedor nesse caso? O ponto central é que a mora é ex ré, traduzindo do juridiquês. A dívida começa a render juros no dia seguinte ao vencimento. É automático. Não precisa de uma notificação formal? Para constituir a mora, não. Mas, para o juiz autorizar a busca e apreensão do carro, o credor precisa comprovar que tentou avisar o devedor. E como ele comprova isso? Um e-mail? Uma ligação? Não. A lei exige um envio de uma carta registrada com aviso de recebimento, o famoso AR, para o endereço que está no contrato. E aqui tem uma evolução da jurisprudência que é importante. Qual? A súmula 72 do STJ dizia que a carta tinha que ser entregue pessoalmente ao devedor. Mas isso era impraticável. O STJ flexibilizou. Hoje, basta comprovar que a carta foi entregue no endereço certo. Pode ser o porteiro que assinou, um familiar, não importa. Ok, então o oficial de justiça vai lá e apreende o carro. Se eu, como devedor, junto o dinheiro das, 2, 3 parcelas que eu atrasei e corro para o banco, eu pego o carro de volta, certo? Parece mais justo. Essa é a maior e mais clássica pegadinha sobre o tema. E a resposta é um sonoro não. Essa possibilidade de pagar só o atrasado acabou lá em 2004, com a Lei 10.931. Não pode mais. Não. Hoje, para ter o bem de volta, o devedor tem um prazo curtíssimo,
de 5 dias depois da apreensão, para pagar a integralidade da dívida. A integralidade? Como assim? As parcelas vencidas, mas todas as que ainda iam vencer. Tudo. O contrato inteiro. Uau, isso muda tudo. De uma dívida de, digamos, R$ 2.000, a pessoa passa a ter que arrumar 30 mil em 5 dias. Por que a lei ficou tão mais rígida assim? A justificativa foi desestimular o chamado inadimplemento estratégico. Tinha muita gente que deixava atrasar de propósito, esperava o que ia ser apreendido e só aí pagava o atrasado. A mudança para o pagamento integral tornou a busca e a apreensão uma medida extremamente eficaz para o credor e de altíssimo risco para o devedor. Saindo um pouco da alienação fiduciária, o caderno do professor Lessa também aborda outros institutos. Um deles é a caução. A gente pode dizer que ela é tipo a mãe de todas as garantias? É uma ótima forma de ver. Caução é o gênero. Ela pode ser real, quando se entrega um bem, como no penhor ou na hipoteca, ou pode ser fidejussória, que é uma garantia pessoal, como a fiança. Um exemplo super comum é a caução em aluguel. Pode ser em dinheiro, limitada a 3 meses de aluguel, ou até um bem, como um carro. Nesse caso, a garantia tem que ser registrada no RTD. O material também fala da enfiteuse, com uma descrição curiosa. Um instituto extinto, mas vivo. Que fantasma jurídico é esse? É exatamente isso, um fantasma que ainda assombra algumas matrículas por aí. O Código Civil de 2002 proibiu a criação de novas enfiteuses. Mas as que já existiam, sabe? Principalmente em cidades como Petrópolis, terrenos de marinha, Sim, sei. elas não foram extintas. Continuam valendo, regidas pelo Código Antigo, de 1916, e a conexão com o nosso tema, que é o que importa para a prova, é que é perfeitamente possível dar em alienação fiduciária o chamado domínio útil de um imóvel desses. E para fechar os conceitos, tem uma figura nova, do Marco Legal das Garantias, o agente de garantia. Imagina a confusão que seria ter que lidar com 10 bancos diferentes para a mesma garantia. Esse agente seria uma espécie de síndico do crédito. Perfeita analogia. É exatamente isso. O novo artigo 853-A do Código Civil criou essa figura. Ele atua em nome próprio, mas em benefício de um grupo de credores. Em operações muito grandes, como o financiamento de uma usina, vários bancos emprestam dinheiro. Aí eles nomeiam um único agente para registrar, administrar e, se precisar, executar a garantia. É uma medida para desburocratizar e profissionalizar o mercado. Estratégico que o professor Lessa preparou, aquele resumo para não esquecer na hora H. Vamos lá, bem direto. Para imóvel, a palavra-chave é RGI. A garantia nasce com o registro. A cobrança, se der problema, é via cartório. Prazo para pagamento, 15 dias. Não pagou, vem a consolidação da propriedade, mas só depois de pagar o ITBI. Em seguida, o leilão é obrigatório. E o ponto de ouro: se o segundo leilão falhar, a dívida é extinta. Fim de papo. Perfeito. E para os bens móveis, como o carro, qual a ficha de resumo? Para móvel, a garantia nasce com registro no RTD ou DETRAN. A ação é a busca e apreensão. A mora é automática, mas precisa ser comprovada por carta com AR. E o detalhe mais importante de todos, para ter o bem de volta, é pagamento integral da dívida em 5 dias. E se a gente colocar os dois lado a lado, qual é a diferença fundamental, aquela que pode decidir uma questão de prova? A dívida residual. É aqui que as bancas amam fazer comparações. No imóvel, se o leilão falha, a dívida morre junto. No móvel, não. Se o credor vender o carro apreendido e o valor não cobrir tudo, o artigo 1366 do Código Civil é claro. O credor pode e vai cobrar esse saldo que faltou do devedor numa outra ação. O risco para o devedor, no final, é muito maior. Fantástico. O material do professor Lessa termina com uma reflexão sobre o papel do registrador, do delegatário, como um guardião da segurança jurídica de todo esse sistema, né? E é uma reflexão essencial. Entender esses mecanismos não é só decorar a lei, é compreender o que move o crédito no país. A eficiência da alienação fiduciária, garantida pelos cartórios, é o que permite juros mais baixos, facilita o acesso à casa própria. Isso me leva a uma provocação final para quem está nos ouvindo. Com a digitalização, com a tokenização de ativos, onde o imóvel pode ser um ativo digital, como esses procedimentos de execução podem evoluir?
O próximo passo seria a execução de uma garantia via smart contract numa blockchain, de forma quase instantânea. É um horizonte que já está sendo discutido e que pode mudar tudo de novo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Enet Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam de ver analisado aqui? Deixem nos comentários. Até a próxima.